O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e Nietzsche, com essa ideia, colocou muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir, tal como foi vivido, e que essa repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno nos diz, por negação, que a vida que vai desaparecer de uma vez por todas, e que não mais voltará, é semelhante a uma sombra, que ela é sem peso, que está morta desde hoje, e que, por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa beleza, esse horror, esse esplendor, não tem o menor sentido. Essa vida não deve ser considerada mais importante do que uma guerra entre dois reinos africanos do século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte através de indescritíveis suplícios. Digamos, portanto, que a ideia do eterno retorno designa uma perspectiva na qual as coisas não parecem ser como nós as conhecemos. Elas nos aparecem sem a circunstância atenuante da sua fugacidade. Bem-vindos a mais um Quixotado, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje, mais um quadro a pedidos. Dessa vez é um pedido de Diana, que está mais próximo do que vocês imaginam. E ela comentou exatamente no primeiro vídeo do quadro a pedidos, O Castelo de Franz Kafka. Ela disse o seguinte: gostei do quadro a pedidos, vai ser legal essa maior interação entre vocês e os inscritos. Gostaria que vocês resenhassem sobre a insustentável do ser de Kundera. Então, estamos aqui para resenhar a insustentável do ser do Milan Kundera. Milan Kundera nasceu em Brno, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, em 1º de abril de 1929. Então, recentemente, ele completou 90 anos de idade. Espero que o comitê do Prêmio Nobel se atente para esse fato e o premie o mais rápido possível. Esse cara merece demais. Eu acredito que hoje, juntamente com Cormac McCarthy, são os dois grandes escritores vivos que temos no nosso planeta. E esse livro aqui é um livro que eu adoro. Essa é a 4ª vez que eu leio. E tem uma história interessante em relação a ele, que é o fato de que eu demorei muito tempo para terminá-lo, porque eu encontrei esse livro lá na lojinha de Tia Stella. Isso na minha adolescência. A lojinha de Tia Stella era o nosso ponto de encontros intelectuais, porque o Alessandro Palmeira trabalhava lá, então a gente se reunia toda tarde quando saía da escola para discutir filosofia, literatura, música e tudo mais. Eu acho que naquela época eu entendi muito mais das coisas do que hoje em dia. E numa dessas vezes eu encontrei esse livro num banquinho, que é o banquinho que ele sentava, para esperar os clientes que nunca chegavam. E comecei a ler. E esse trecho que eu li para vocês antes da abertura me impressionou muito, porque era uma ideia que eu tive quando a professora de ciências da 7ª série apresentou a lei de conservação das massas do Lavoisier. Eu fiquei bem impressionado quando ela disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E eu pensei, gente, se nada se perde, nada se cria e tudo está em transformação, se a matéria então é finita e o tempo é infinito, então logicamente que em algum momento a matéria vai ter a mesma configuração que teve anteriormente. Depois eu pensei melhor a respeito disso e acabei descartando essa ideia, porque achei que, bem, são muitos átomos e a mudança de um único átomo em um corpo já alteraria todo o curso da história. Então eu acreditei naquela época que não, que as coisas não voltariam a acontecer, que a matéria não voltaria a ter a mesma configuração. Se voltasse, seria por 1.000.000º de segundo apenas, e depois tudo seria diferente. Mas Nietzsche não pensava assim como eu.
ele acreditava que tudo o que foi vivido seria vivido novamente, porque a matéria voltaria a ter as mesmas configurações que teve anteriormente em um determinado tempo, já que o tempo é infinito, então seria cíclico. E Milan Kundera então pega essa ideia e começa o seu romance, A Trilogia dos Cavaleiros do Ser. E então eu fui fisgado por esse livro, né, que já começava com esse tema, que não era comum. Ele também fala sobre o Parmênides, que dividiria o mundo em pares, e que ele teria dificuldade em saber se o positivo seria o peso ou a leveza, né? Tudo era positivo ou negativo, e a maior dificuldade seria em relação ao peso e à leveza. E ele vai falar durante todo o livro em relação a isso, né? Se o importante é ter uma leveza ou se o importante é ter um peso. Isso é uma ideia que vai se estender por todo o Ocidente, né? Platão, por exemplo, considerava que todo objeto concreto era uma deturpação da ideia, que seria o supremo bem, enquanto que outros filósofos já dizem que é o contrário, que uma ideia não consegue captar a realidade das coisas, que as coisas concretas estão além de qualquer ideia que possamos fazer sobre elas. É uma discussão que nunca vai ter fim e que é muito interessante. Mas eu estava lendo esse livro muito instigado, e então chegou o Edgar e disse: esse livro é meu, e tomou da minha mão e foi embora. Então eu passei alguns anos para arrumar outra edição. Eu comprei então um box com 10 livros dessa coleção de Mestre da Literatura Contemporânea. É uma coleção que eu adoro e até hoje estou tentando completá-la. E terminei de ler o livro, então já li mais 3 vezes depois disso. Mas naquele tempo os livros eram bem difíceis. É interessante para vocês entenderem o quanto é importante você que está com o seu livro aí na sua mão dar valor a isso, porque nem sempre foi assim. Antigamente era bem difícil arrumar algum livro para ler. E Milan Kundera usa muito ideias filosóficas. Esse livro é todo filosófico. Basicamente ele discutindo a forma de categorizar as coisas. Ele tem alguns capítulos dedicados a um tipo de léxico, em que ele mostra as diferenças que as palavras têm para determinadas pessoas. No caso seria Sabina e Franz, um dos casais que ele trata aqui nesse livro. Isso é muito interessante. Ele está, mas não apenas nesses capítulos, ele trata sobre essas questões de diferentes significados das palavras, como em todo o livro, aliás. Ele está tentando o tempo todo definir palavras, definir termos. Ele vai dizer, por exemplo, sobre o amor, algumas coisas que até poderíamos corrigir como se fosse uma metafísica do amor. Ele vai dizer, por exemplo, que o amor não é o desejo de fazer sexo, mas o desejo de dormir junto, de acordar junto. Ele vai falar sobre o amor também, dizendo que o amor é como os grandes impérios se fundem em uma ideia. E quando essa ideia acaba, o amor, assim como os grandes impérios, também chegam à ruína. E ele vai falar sobre isso quando fala sobre a fidelidade de Teresa, que é a mulher de outro casal, que é o casal principal que ele trata no livro, ela juntamente com o Tomás. Tomás é um médico cirurgião muito famoso, mas que cai em desgraça em relação aos comunistas. Devemos lembrar também o contexto político desse livro aqui. O Milan Kundera tentou tratar sobre a Primavera de Praga e principalmente sobre a invasão soviética ao seu país, que aconteceu tudo isso em 1968. E o Milan Kundera era muito ativo politicamente. Ele fazia parte do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Foi expulso em 1950, foi readmitido em 56 e expulso novamente em 1970. Mas ele tinha umas ideias muito independentes, por isso que ele foi expulso algumas vezes e era muito vigiado, inclusive tendo que sair do seu país e se exilar na França, onde ele reside até hoje. E a obra do Milan Kundera é uma denúncia constante do autoritarismo, do absolutismo, da falta de liberdade ou da precariedade dos sentimentos da liberdade. Ele aborda muito a questão da decepção. É um livro difícil da gente falar porque ele traz muitas coisas. Ele já começa com essa ideia de Nietzsche, do eterno retorno, e ele vai falar sobre a questão da percepção do tempo dos cães. Ele diz que os cães
tem uma percepção diferente da gente. A gente acredita que o tempo anda numa linha reta, digamos assim, que o tempo evolui, enquanto que para os cães a vida é cíclica. Então eles não gostam de nenhuma mudança, porque a mudança é como se você mudasse os números do ponteiro do relógio. Para os cães, o tempo seria como o ponteiro do relógio, que está sempre circulando da mesma forma. Isso não deixa de ser, é claro, que uma retomada da ideia do eterno retorno. Embora ele coloque aqui uma forma diametralmente oposta da que Nietzsche colocava, né? Nietzsche dizia que se o tempo é cíclico e se tudo vai se repetir, então devemos tornar nossas vidas o mais espetaculares possível, para que vale a pena a vida ser vivida novamente. Enquanto que para ele não, para ele a vida só é espetacular se ela for fugaz. Se ela não tiver essa fugacidade, ela não tem nada de especial e, portanto, até deixaria de valer a pena ser vivida. Veja só como a interpretação dela é diferente da interpretação de Nietzsche. Ele traz muitas outras coisas também, muitas outras referências. Ele era filho de um grande musicista. Inclusive, um Kundera pai foi presidente da Academia de Música da cidade dele durante muitos anos e era um discípulo de Janicek, foi um dos grandes compositores do século XX. E ele também aprendeu a tocar piano com o pai e era um musicista, só que depois ele passou para a Academia de Cinema. E é interessante isso, né, que ele estudou cinema, mas o único livro dele que foi adaptado ao cinema foi justamente esse aqui, As 50 Vezes do Ser, em 1988, foi indicado inclusive para 2 Oscars. E depois disso ele disse que não queria mais que nenhuma obra dele fosse adaptada. É interessante isso, né? Esse livro foi publicado em 1983, mas como eu já falei para vocês, ele trata de acontecimentos bem anteriores, em 1968. E então vamos falar sobre os principais personagens e tentar mais ou menos traçar o enredo. Como eu disse a vocês, é bem difícil traçar esse enredo porque é um livro que traz muita coisa e as coisas são muito pulverizadas. É um enredo não linear. Foi o primeiro livro não linear que eu li. Eu achei bem estranho na época. Para vocês terem uma ideia, ele dá o desfecho do casal principal já na página 130. E tem mais 200 páginas depois de livro ainda. E eu vou tentar não dar spoiler para vocês, é claro. Mas basicamente é o seguinte: existe um cirurgião chamado Tomás, que era muito importante e que cai em desgraça porque ele escreveu um artigo sobre Édipo para um jornal de escritores. Esse artigo, os editores cortaram um texto dele e publicaram. E nesse artigo ele dizia o seguinte: ele dizia que os comunistas que acreditavam, e veja só que o Milan Kundera era um dos comunistas, né? Ele era do Partido Comunista, então ele está fazendo uma crítica a ele mesmo também, né? Ele diz que os comunistas que acreditavam no regime se consideravam inocentes pelas consequências trágicas que ele trouxe, né? A violência generalizada que o comunismo trouxe para o seu país. E ele disse que os comunistas não se arrependiam porque diziam que eles não sabiam de nada, então eles não teriam culpa. Mas ele faz um paralelo com o Édipo Rei, dizendo que o Édipo também não sabia que ele estava deitando com a mãe dele, que tinha matado o pai dele. E mesmo assim, quando ele percebe que a praga que se abate sobre Tebas é culpa desse pecado, ele fura os próprios olhos e se exila. Então ele dizia que os comunistas deveriam fazer igual a Édipo, eles deveriam assumir que as desgraças que estavam acontecendo eram culpa deles e, portanto, furar os próprios olhos. Esse artigo é muito mal recebido pelos comunistas, que procuram a União Soviética para denunciar, e a União Soviética o que faz? Ela invade a Tchecoslováquia. Então é como se a culpa pela invasão soviética fosse desse cirurgião do Tomás. É claro que isso é uma coisa, que é um sentimento que ele tem, talvez até por se achar muito importante, mas não é só isso, né? A invasão foi fruto de muitas outras coisas, principalmente do levante que está acontecendo no mundo todo, né? A Primavera de Praga, que chamaram aqui, mas era um movimento mundial, né? Um movimento global, muitos protestos, muitas manifestações,
pedindo democracia no mundo todo, inclusive no Ocidente, né, principalmente na França, e também contra as guerras, principalmente a Guerra do Vietnã. Foi um ano bem louco, né, 1968, né? Aqui no Brasil foi um recrudescimento da ditadura militar e em Praga foi um recrudescimento do comunismo, né? O presidente da Tchecoslováquia foi preso durante 4 dias pelos soviéticos, depois ele teve que dar declarações na televisão para defender a invasão russa. E esse livro traz todo esse plano de fundo dessa questão política, mas também traz essa metafísica do amor. Tomás vai viajar para uma cidade Spa para fazer um tratamento de um paciente que um amigo dele não poderia fazer por ter tido um problema de saúde. E nessa cidade ele vai conhecer num bar a garçonete Teresa. Eles vão conversar por 1 hora mais ou menos e ele vai deixar o cartão dele com ela, dizendo que um dia, se ela quiser ir para Praga, pode procurá-lo. Ela então simplesmente decide ir para Praga definitivamente. Ela vai procurá-lo. Ela estava com o livro Anna Karenina, e esse livro tem um paralelo com essa história aqui, porque ele vai tratar sobre essa questão também do amor como uma consequência de um acaso. E ela leva o Anna Karenina com ela para a casa dele. Eles fazem amor na primeira vez que ela chega, mas ela adoece, pega uma gripe muito forte e então ela tem que dormir lá no divã dele. E ele nunca admitia que uma mulher dormisse com ele. E também não admite em relação a Teresa. Ele nas primeiras noites vai dormir no hospital enquanto deixa ela lá, né, na casa, mas acaba em determinado momento dormindo com ela. Ela segura muito forte a mão dele e a partir daí ele sente que a relação é bem diferente de todas as outras que ele já teve. Existe um sentimento ali, uma paixão que veio antes da conquista. Ele é um conquistador que simplesmente gosta de se relacionar com as mulheres sem amor. Ele já teve um casamento anterior, inclusive teve um filho, e depois do divórcio ele acabou se separando também do filho, porque quando ele tinha os dias de visita do filho, a ex-esposa sempre inventava alguma coisa para impedi-lo de encontrá-lo, desmarcava os encontros e ele acaba desistindo, simplesmente. Mas ele vai reencontrar esse filho na frente. E ele tinha, entre as suas amantes, ele tinha uma amante chamada Sabina, que é uma pintora, que vai fazer uma exposição fora da Tchecoslováquia, na Suíça, e quando ela faz essa exposição, vem a invasão soviética, então ela permanece lá na Suíça. E depois eles vão reencontrá-la lá, porque eles também vão sair do país. A Teresa vai ter algumas fotografias dos russos que estão invadindo Praga e vai mandar para os jornais. E os dois acabam saindo do país, ele a convite de um colega estrangeiro que ficou impressionado com sua habilidade de cirurgião. Mas Teresa acaba voltando com o cachorro deles, o Karenin, que na verdade era uma cadela. Ela volta então com o cachorro para Praga, e esse é um dos temas também do livro, que é a questão de se as coisas devem ser como são ou se não devem ser como são, que ele tira de uma música do Beethoven. Inclusive isso é uma característica do Milan Kundera, ele coloca muita estrutura musical. Esse livro aqui, por exemplo, tem 7 partes. Dessas 7, 4 tem títulos repetidos, né? 2 partes com o título Leveza e o Peso e 2 com a Alma e o Corpo. E ele vai tratar sobre esse tema do Beethoven, se as coisas são como devem ser ou se poderiam ser de outra forma. E ele fala sobre isso quando ele se justifica, porque ele vai ter que voltar para Praga. Ele vai justificar isso para o amigo que conseguiu um emprego para ele lá em Genebra, na Suíça. E então acaba voltando. E quando ele volta, ele começa a descer na escala social, né? Primeiramente, ele tem que sair do hospital e fica como um tipo de clínico geral em uma clínica menor, apenas falando com os pacientes e receitando alguns remédios, sem fazer cirurgia, que era a grande habilidade dele, a grande vocação dele, digamos assim. E também aí ele é perseguido por agentes do governo que querem que ele se retrate do artigo que ele escreveu, que denuncie as pessoas que publicaram o artigo,
para que ele volte para o hospital. Ele se nega categoricamente a fazer isso e pede demissão desse emprego e passa a ser um lavador de janelas. A Teresa se sente muito solitária, né? Mesmo quando ela convivia bem com o Tomás, ela se sentia solitária porque era como se ele fosse inacessível a ela. Ela tem muitos ciúmes dele, porque ele diz que aventuras amorosas nada tem a ver com amor. E na cabeça dele realmente nada tem, mas na cabeça dela nem tanto. E ela vai conhecer um engenheiro no bar em que ela está trabalhando. Esse engenheiro a defende de um careca que a acusa de vender bebidas a menores e depois a acusa de se prostituir. O engenheiro a defende e ela acaba aceitando o convite do mesmo para visitá-lo. Ela vai fazer amor com esse cara, mas ele vai se sentir muito mal em relação a isso e começa a ficar, a gente não sabe até que ponto seria paranoia ou realidade. Ela fica desconfiada que o engenheiro a seduziu com a ajuda do menor que estaria lá para que ela vendesse bebida a ele, embora ela se recuse, e do careca que frequentava o bar e que a estaria acusando de ter vendido essa bebida. É como se os três estivessem ali participando de uma trama para que ela fosse seduzida pelo engenheiro e traísse Tomás, de forma que eles ficassem com algum registro que pudesse ameaçar a mesma para obrigá-la a denunciar alguma pessoa. Isso é interessante da questão dos regimes que o Mila Kundera está criticando aqui, que é como se todas as pessoas se tornassem cúmplices do regime, dispostas a denunciar os seus colegas. E ele vai falar sobre a questão do campo de concentração, que é o fim da intimidade. É como se todos estivessem vivendo em um grande campo de concentração, já que ninguém mais tem direito à sua privacidade. E o Mila Kundera mostra que muitas vezes a colaboração é inclusive de forma involuntária e as pessoas pensam que estão fazendo o mal para o regime quando na verdade estão auxiliando. Por exemplo, Teresa descobre que as fotos que ela tirava como uma denúncia da invasão soviética na verdade poderiam servir para que a polícia política descobrisse quem eram os envolvidos nas manifestações e pudessem persegui-los. Assim como Tomás e Teresa vão para uma cidade, Spa, para passar a noite e chegando lá descobrem que todos os nomes das ruas e das casas mudaram para nomes russos. E isso veio justamente depois que, durante a invasão, as pessoas passaram a tirar as placas com os nomes das ruas para que os invasores não conseguissem saber para onde deveriam ir, onde ficavam os jornais que eles queriam fechar, as rádios e televisões. Isso acaba servindo para que os soviéticos substituam os nomes das ruas com nomes que são homenagens à grande mãe Rússia. Então, às vezes, ao tentar lutar contra o regime, as ferramentas utilizadas são, na verdade, uma ajuda ao próprio regime. Então, esse livro ele tem muitos temas, é um livro muito interessante, e o Mila Kundera ele não trata seus personagens como pessoas de carne e osso. Ele mesmo vai dizer em um determinado o seguinte: de nada serviria o autor afirmar que seus personagens realmente existiram. Não nasceram de um corpo materno, mas de algumas palavras evocadoras ou de uma situação fundamental. Tomás nasceu de um ditado: Ayman ist Kaiman. Teresa nasceu de ruídos de seu ventre. Então, ele vai dizer aqui que ele criou esses personagens, na verdade, apenas para que eles pudessem incorporar suas ideias, que são ideias bem interessantes, que eu indico muito a vocês que leiam, não só esse livro, como os outros livros do Kundera. São romances ensaísticos e são muito interessantes. E mesmo assim a gente se preocupa com os personagens, a gente cria uma empatia muito grande com eles, com os seus sentimentos, com as suas dúvidas, as suas misérias. É um livro apaixonante. Eu com certeza não vou ficar apenas na quarta leitura, vou ler outras vezes. E até agradeço a Diana por ter sugerido essa leitura, porque para mim foi muito prazerosa. E um clássico, né, uma grande obra da literatura é como uma cebola, né?
A cada leitura é como se você tirasse apenas uma das camadas da cebola e você nunca vai chegar exatamente ao cerne da questão. O próprio Milan Kundera, numa entrevista que ele deu a uma TV francesa, disse que não conseguia muito bem interpretar os seus romances, que talvez ele fosse o pior intérprete para as suas obras. E eu acho que todo escritor é assim, né? Quando você escreve uma obra realmente de arte, quando você se preocupa mesmo com a literatura, dificilmente você vai conseguir saber qual é o tema central da sua obra ou interpretá-lo a contento. Você vai ficar com dificuldade muito grande de dizer exatamente o que você queria com aquilo, porque a obra lhe pega de uma forma que ela traz coisas que você não imaginava que tivesse dentro do seu inconsciente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem as suas sugestões também para o quadro a pedidos, é só colocar nos comentários. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, do seu programa de literatura.